Olá, meus estimados amigos e alunos da Inove Educação. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um curso de extensão aqui na Inove Educação, o curso sobre o tema Legislação aplicável às organizações religiosas. Mas antes de adentrarmos no tema do curso propriamente, permitam-me que eu me apresente a vocês. Eu sou o professor Rafael Duran, sou advogado, associado ao escritório Ferreira, Rosa Romero e Rabelo Advogados, sou professor de Direito na Universidade Estadual da Paraíba, na UEPB, aqui no meu estado, sou da cidade de Campina Grande e sou professor de cursos de prática jurídica na Escola Superior de Advocacia da OAB, na ESA, também de cursos de preparação para concursos públicos no Êxitos Cursos Preparatórios e, pelo tema, como propriamente sugere, sou especialista na área de direito religioso. Esse é um tema que tenho pesquisado e atuado também profissionalmente há vários anos e tenho essa oportunidade de aqui estar com vocês ministrando esse curso. Além disso, também possuo especializações nas áreas de direito público e de direito digital. Sou membro do IBDR, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, uma organização que atua em promoção e defesa das liberdades individuais, notadamente a liberdade religiosa, e também sou ouvidor da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Paraíba. Além disso, tenho escrito obras, livros e artigos jurídicos sobre diversos temas relacionados aos direitos fundamentais, inclusive na nossa coluna do portal Migalhas. E aí está o meu Instagram, a minha principal rede social, @RafaelDuranC. Então, quando você estiver aí assistindo o nosso curso, tira a foto, marca o professor Rafael Duran, que eu vou ter a maior honra e o maior prazer de lhe repostar. E também tem o QR Code, caso você queira ir diretamente para o nosso perfil, continuar acompanhando o nosso trabalho e os nossos conteúdos sobre os mais diversos temas. Então, apresentações realizadas, vamos agora ao que verdadeiramente interessa. Nesse curso, nós vamos ter a seguinte perspectiva. Nós vamos abordar a temática de todas as legislações, ou melhor dizendo, de grande parte delas, até porque é um curso de extensão, é um curso objetivo e resumido, mas nós vamos ter uma visão panorâmica do nosso ordenamento jurídico aplicado nas mais variadas áreas do direito que dizem respeito às organizações religiosas. Então, nós vamos introduzir o tema aqui, iniciando pelo direito constitucional, que é a base do nosso ordenamento jurídico, né? E agora rememorando aquelas aulas de introdução ao estudo de direito e de direito constitucional, é o que está lá no topo da nossa pirâmide. Então, vamos estudar a liberdade religiosa enquanto um direito fundamental, mas também vamos adentrar em particularidades de outras áreas do direito, como o direito civil, tratando sobre a organização religiosa enquanto pessoa jurídica de direito privado. Depois vamos adentrar na esfera do direito tributário, abordando aqui questões relativas à imunidade tributária dos templos de qualquer culto. Vamos abordar igualmente também o direito penal. Vamos compreender a proteção penal da liberdade religiosa e, por fim, trazer à baila considerações finais acerca daquilo que vamos estudar ao longo desse curso. Então, como dito, vamos aqui iniciar pelo direito constitucional. Vamos compreender de uma maneira inicial e conceitual o direito à liberdade religiosa. Pois bem, a liberdade religiosa é a garantia que cada pessoa tem de escolher seguir a crença que desejar, de mudar de religião quando quiser,
ou até mesmo de não seguir religião alguma, como os ateus e agnósticos. E aqui, uma vez que estamos tratando da Carta Magna, da lei maior do nosso país, é preciso mencionar que a liberdade religiosa é um direito fundamental que está previsto, portanto, na nossa Constituição da República Federativa de 1988. E aqui é válido, inclusive, ressaltar e destacar que a Constituição de 1988 ela é a mais abrangente possível em toda a história brasileira no que se refere ao direito constitucional, no que tange à liberdade religiosa. E nós vamos verificar na nossa lei maior a previsão da liberdade religiosa e da liberdade de culto como direitos fundamentais lá no nosso conhecidíssimo artigo 5º, que vai tratar sobre os direitos e garantias individuais. E aí, eu peço que você acompanhe comigo a leitura de alguns dispositivos da nossa Constituição que versam sobre a liberdade religiosa. Se não vejamos, artigo 5º, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Neste sentido, prezados alunos, temos aqui a garantia da proteção aos locais de cultos e a inviolabilidade à liberdade de consciência e de crença. Portanto, daqui nós vamos ver desdobramentos nas outras áreas do direito que vamos abordar no curso, disso que a própria Constituição prevê, uma vez que o inciso 6 vai tratar sobre a liberdade de culto. Já o artigo 5º, inciso 7, por sua vez, vai tratar sobre o direito fundamental de prestação e assistência religiosa. E ele vai dispor da seguinte maneira: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Eu até coloquei aí como exemplo a questão da capelania, que consiste na visita e no recebimento dessas visitas por parte daqueles que estão internados em entidades civis e militares, tais como na caserna, no exército, nos presídios, nos hospitais, de pessoas que exercem atividade religiosa, sejam os clérigos, sejam os líderes religiosos ou até mesmo os missionários. Então, o nosso constituinte teve tamanho apreço pela liberdade religiosa que, mesmo nas condições onde as pessoas estão privadas de outros direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir, uma pessoa que está presa, por exemplo, ela não pode ser privada do direito à liberdade religiosa, o direito de receber assistência religiosa. Então, isso é mais uma característica daquilo que eu falei, ou seja, que a nossa Constituição de 88 ela é muito abrangente no que diz respeito à promoção da liberdade religiosa. Ainda vamos falar aqui sobre outro inciso da Constituição, que é o inciso 8 do artigo 5º da Constituição, que vai versar sobre a objeção de consciência por motivo religioso. Se não vejamos, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, temos aqui a previsão da escusa ou objeção de consciência por motivo religioso. E aqui eu lembro de um filme muito conhecido que trata sobre essa questão, que um soldado ele não queria ir combater na guerra porque a sua religião era pacifista. Então, ele não se sentia confortável em pegar em armas.
E aí ele requereu o direito de não participar da guerra ali na infantaria, né? Ali trocando tiro com os outros exércitos, podendo matar outra pessoa. E aí foi concedida a ele a oportunidade de uma prestação alternativa à atividade militar. E ele foi cuidar das pessoas que ficavam feridas ali durante a guerra, né, os seus companheiros ou até mesmo pessoas que eram de outros exércitos. Né? E de igual maneira, a nossa Constituição prevê essa possibilidade quando coloca ali a questão da prestação alternativa, ou seja, você pode se excusar de cumprir uma obrigação a todos imposta, desde que você cumpra algo alternativo àquilo, né? E desde que seja fundamentada por motivo religioso ou até mesmo por convicção filosófica ou política. Então, esses 3 artigos, eles falam muito forte acerca da liberdade religiosa e, na verdade, consiste na base para tudo aquilo que as outras leis infraconstitucionais vão tratar sobre a garantia, promoção e defesa da liberdade de crença no nosso ordenamento jurídico. E eu ainda trouxe aqui o artigo 210, parágrafo 1º, que vai trazer também a previsão do ensino religioso de matrícula facultativa, que vai constituir uma disciplina dos horários normais das escolas públicas e de ensino fundamental. E cabe ressaltar que o nosso Supremo Tribunal Federal, ele considerou o ensino ou melhor dizendo, o ensino religioso como de natureza confessional. Então, não é apenas história da religião, é a possibilidade de ser um ensino confessional que vai promover alguma religião em específico, desde que seja de matrícula facultativa para aqueles pais e alunos que tiverem interesse em se matricular naquela disciplina. Mas isso denota para nós um apreço do Constituinte e também, nesse caso, da Suprema Corte, pela relevância da religiosidade, até mesmo no contexto educacional. Dito isto, podemos perceber que a liberdade religiosa tem um grande amparo na nossa Constituição Federal. E aí eu gostaria de tratar também com vocês a respeito de outras previsões constitucionais que dizem respeito também à posição do Estado perante o fenômeno religioso no nosso país. Então, muito se discute, muito se fala sobre Estado laico. O Estado é laico. Então, a pessoa que tem uma religião, ela não pode fazer isso ou aquilo. Mas o que verdadeiramente significa laicidade à luz da nossa Constituição? Afinal, o modelo de laicidade de cada país, ou seja, de relacionamento para com a religião, de separação entre Estado e religião, infere-se do ordenamento jurídico constitucional dos países. Então, no nosso país, a nossa Constituição, ela tem um apreço, como eu reitero, pela religiosidade. Inclusive, ela foi promulgada sob a proteção de Deus, que embora muitos falem que o preâmbulo ele não tem valor jurídico, mas ele tem um grande valor simbólico e demonstra categoricamente a influência da religiosidade para aqueles parlamentares constituintes também até os dias atuais. Mas eu quero tratar com vocês agora aqui do artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, que é o artigo que vai tratar sobre a questão da separação entre Estado e religião. Esse artigo vai dizer, portanto, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, estamos diante aqui de uma norma constitucional que vai dizer o seguinte: olha, o Estado brasileiro ele não tem uma religião oficial, como ele teve lá nos tempos do Império, na Constituição Política do Império, onde a religião oficial era a religião católica. Mas na nossa Constituição não. Por isso, o Estado não pode estabelecer cultos religiosos ou
igrejas ou manter-se igrejas, mas também o Estado não pode embaraçar o funcionamento das organizações religiosas e também não deve manter uma dependência ou aliança com essas organizações. Então, nós vemos aqui a autodeterminação do Estado, que é laico, é neutro no que tange à religião, e também uma liberdade da igreja de não ter interferência da parte do Estado. Porém, a gente verifica aqui, não é, o final do inciso primeiro, que vai dizer a possibilidade de colaboração de interesse público. E é por isso que diversos juristas falam que a nossa Constituição possui uma laicidade colaborativa. Segundo o professor Jaime Weingart Neto, ele diz que a nossa Constituição ela é separada, que ela separa Estado e religião, mas ela é cooperativa. Ou seja, o Estado e a religião podem cooperar em prol do interesse público e do bem comum. Então, ela não é confessional, porque não existe uma religião oficial, mas é solidária, porque ela promove a solidariedade, eventualmente, para atender o bem comum. Portanto, de acordo com os professores Tiago Vieira e Jean Regina, o nosso modelo de laicidade é um modelo colaborativo entre as ordens espiritual e secular. E aí, na prática, a gente pode ver isso de diversas maneiras. Essa colaboração entre Estado e religião, por exemplo, na promoção de ações sociais, de ações de ajuda humanitária. Nós podemos ver a atuação de organizações religiosas em parceria com o poder público em questões de comunidades terapêuticas para tratamento de dependentes químicos, entre diversas outras iniciativas. Pois bem, dito isto, à luz da nossa Constituição, a gente verifica que a liberdade religiosa não é meramente um direito isolado ou taxativo. Na verdade, é um verdadeiro complexo de direitos que reverberam, que se subdividem em outros direitos ou outras liberdades. E aqui eu trago uma classificação do brilhante constitucionalista José Afonso da Silva, quando ele vai dizer que a liberdade religiosa se desdobra em ao menos 3 outros direitos, quais sejam a liberdade de crença, que é uma dimensão da nossa consciência, uma dimensão do nosso foro íntimo, é uma dimensão subjetiva, portanto, intangível pelo Estado. O Estado não tem como entrar na nossa mente e proibir a gente, por exemplo, de orar a Deus, né? Por outro lado, existe a liberdade de culto, essa sim é uma questão exteriorizada, é uma dimensão objetiva, diz respeito aí à liberdade de expressão religiosa, à liberdade de pregar a religião, de realizar o proselitismo, seja de maneira isolada ou coletiva, seja em ambiente público ou ambiente privado, ou seja, é algo visível ao olho humano. E aí, por fim, ele trata também sobre a liberdade de organização religiosa. E aqui a gente já vai passar a entrar na questão do direito religioso e das organizações religiosas à luz do nosso Código Civil. Portanto, o que é a liberdade de organização religiosa? Nada mais é do que a capacidade de as organizações religiosas se constituírem como pessoas jurídicas de direito privado para a prática dos seus atos civis. E aqui nós podemos citar alguns atos desses, como, por exemplo, o casamento religioso com efeito civil, né? Ali vai ter uma organização religiosa que vai ter a capacidade jurídica, né, através do seu ministro, de realizar aquele casamento e de ele ser, a posteriori, reconhecido o seu efeito civil. Então, assim, nós encerrando o direito religioso à luz do direito constitucional e adentrando no direito civil, nós encerramos esse primeiro bloco e daremos continuidade no próximo, tratando sobre a legislação civil aplicando-a à liberdade religiosa ou às organizações religiosas. Então, até já,
Vamos continuar estudando juntos e aprendendo mais. Te aguardo no segundo bloco.